parte 2 aqui, né? Nessa parte 2 aqui eu vou repetir novamente que bênção. Abençoar é dar sucesso, prosperidade, uma vida longa, uma vida preenchida com bênção, e é rica, completa e abundante o até ver Jeová como a origem de toda a bem-aventurança. E observa que ele abençoa o justo, Salmo 5,12. Esta bênção é providenciada dentro do contexto de um relacionamento único. Jeová fez uma aliança com Abraão para abençoar seus descendentes. Gênesis 12:17. Porém, cada geração e cada israelita precisa pessoalmente aceitar esse relacionamento pela fé. E pela fé escolher seguir o caminho moral e religioso que Jeová estabeleceu na lei de Moisés. O que eu falei que isso aqui é lei, né? A palavra é lei, a palavra não é Bíblia, a palavra é lei. Jeová ainda permanece firme em distribuir bênçãos ao seu povo. Vou repetir novamente. Jeová ainda permanece firme em distribuir bênçãos ao seu povo. Mas nós também devemos escolher o caminho que conduz à bênção. Prestou atenção? Mas nós também devemos escolher o caminho que conduz à bênção. Como DT 11:26-28, que é Deuteronômio, declara a bênção: se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Jeová, mas maldição se não obedecerdes e desviardes do caminho. Maldição P138. Então, meu irmão, bênção só para quem obedece. É o que eu sempre já falei e volto a falar. Tem que obedecer a palavra do Senhor, né? Aleluia. Vamos voltar lá em Salmos, capítulo 84, dos ensinamentos, aonde que nós estamos. Bênção só para quem obedece. A bênção é só para quem obedece. Não estou falando de uma bênção, é bênçãos. Aleluia. Que o povo de Jeová pode receber, mas quando obedece ele, porque se não obedecer ele, aleluia, não acontece bênção, não acontece vitória, não acontece salvação, né? Aleluia. Se não obedecer também os dias nas ofertas, também não acontece bênção, não acontece vitória. Se não obedecer também os cultos, também se não obedecer os cultos, também o Senhor não vai dar bênção para vocês. Se não prestar atenção na palavra que o pastor está falando, também não vai receber as bênçãos do Senhor. Aleluia. Tudo tem isso. Você caminha com o Jeová, terá bênção. Se não caminhar com o Jeová, não terá bênção. E se não caminhar também com o pastor Simão Santo, que está ajudando vocês através da palavra, para vocês serem libertos e receber o milagre do outro lado aí, se não obedecer a minha voz também que eu estou ensinando a palavra, também não vai receber bênção nenhuma. Aleluia. Entendeu? As bênçãos do Senhor é para o povo dele. Quem é o povo dele? Aquele que clama, que ora, que consagra, jejua, busca, vive na oração, vive no canto, para quem canta para o Senhor, louva para o Senhor, exalta o Senhor, cultua, está no culto todos os dias de segunda a domingo, 7 horas da noite, todos os dias cultuando o Senhor dentro dessa igreja. E nas redes sociais direto, cultuando com a palavra, no livro, mostrando o livro e cultuando na palavra. Aí o Senhor sabe o que ele vai fazer com essa igreja? Só vai mandar bênção para essa igreja, igual ele está mandando bênção todos os dias para essa igreja, todos os dias para esse templo, ele está mandando bênção, porque o pastor Simão Santo não fica parado igual vocês do outro lado aí, ficam parados no templo. Aqui eu não perdo tempo, o pastor Simão Santo não perde tempo, porque o pastor Simão Santo obedece só ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então as bênçãos só começam a descer e chegar para cá. Aleluia. Então, meus irmãos, agora nós iremos a página 283 falando sobre templo.
falando sobre templo. Vamos lá, 283. Falando sobre templo, 283. Falando sobre templo. É isso mesmo, o templo de Salomão. O templo de Jerusalém era o lugar onde Jeová e seres humanos podiam se encontrar, tá vendo? É a igreja. O templo de Salomão foi o quê? Igreja naquela época. Já existia igreja. Antes de Salomão também já existia igreja, meus irmãos e minhas irmãs. Igreja para os crentes. Não é para católico. Não tem católico. Existia crente. Existia povo de Jeová. Existia povo do Criador. Povo do Pai. Que existia. Não existia católico. Existia crente. Né? O crente já existia. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo já existia. Agora fala que o templo de Salomão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, o templo hoje é a igreja. Olha aqui, ó. A sede da igreja pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Aqui é o templo. Agora, aqui é o templo, né? Aleluia. Aqui também faz parte do templo de Salomão, porque Salomão naquela época teve o templo do Pai. E aqui também se adora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A mesma coisa que naquela época já existia o Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo também já existia, né? Aleluia. Porque o Salmo já é profético. Fala de Cristo, fala do Messias, né? Então, esses três já existiam. Então, o templo de Salomão, né, aleluia, aquele Salomão que clamava ao Pai, que andava com o Pai, quando andava com o Pai, e ele levantou o templo que hoje é igreja para o Senhor. Agora aqui também é o templo de Salomão também. Aqui é o templo de Salomão dos profetas lá atrás, né? Aqui é o templo também dos profetas. Aleluia. Vamos lá. O templo de Jerusalém era o lugar onde Jeová e seres humanos podiam se encontrar. Está vendo? É a igreja. Ouviu bem? Vou repetir novamente. Assiste, ouve bem e se liga com os teus cérebros. O templo de Jerusalém era o lugar onde Jeová e seres humanos podiam se encontrar. Salomão retratou a visão hebraica de um Jeová transcendente quando exclamou: eis que o céu e até os céus dos céus não podem te conter, quanto menos essa casa que edifiquei. Essa casa que edifiquei o quê? A igreja, o templo. Igual Salomão está falando aqui. Essa casa que edifiquei. Igual o pastor Simão Santos também. Igual o pastor Simão Santos, eu edifiquei essa igreja também. Aleluia. Eu também edifiquei essa igreja sozinho. Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A mesma coisa que aconteceu com Salomão, aconteceu com a minha vida também. Aleluia. Eu edifiquei esse templo sozinho também. Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quanto menos essa casa que edifiquei, 1 Reis 8:27, o templo não podia refletir a glória de Jeová. Mas, afinal, o templo de Jerusalém existia por amor do povo de Jeová, não por Jeová. Está vendo lá? Por amor do povo de Jeová, não por Jeová. Porque Jeová queria que o povo ficasse o quê? Reunido dentro da igreja, não fora de igreja. Eu sempre já falei, o Criador não mora fora de igreja, Jeová não mora fora de igreja, Jesus não mora fora de igreja, Espírito Santo não mora fora de igreja, os anjos não moram fora da igreja também não. Aleluia. Então, igual eu falei aqui, ó, o templo podia refletir a glória de Jeová, tá vendo lá? O templo podia refletir a glória de Jeová. Dentro do templo, a glória de Jeová. Dentro do templo, a glória de Jeová apareceu dentro do templo. Aleluia. Dentro do templo naquela época. A mesma coisa. Hoje aqui, a glória de Jeová está somente
aqui dentro. A glória de Jeová está só aqui nesta igreja, que é a sede da igreja pentecostal, ministério, chama de fogo, fé de verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. A glória de Jeová também está dentro e reinando. Não está só dentro, mas reinando aqui dentro deste templo. Reinando. Não só mora, mas reina. Aleluia. Aqui dentro. Aleluia. O templo podia refletir a glória de Jeová. Mas afinal, o templo de Jerusalém existia por amor do povo de Jeová, não por Jeová. Está vendo lá? O templo de Jerusalém existia por amor do povo de Jeová, não por Jeová. Está vendo? Por amor ao povo de Jeová, não por Jeová. Porque o povo tem que estar dentro da igreja? Tem que estar dentro da igreja. O povo tem que adorar dentro da igreja? Tem que adorar dentro da igreja. Aleluia. Tem que buscar o Senhor dentro da igreja? Tem que buscar o Senhor Jeová dentro da igreja. Aleluia. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Porque o povo tem que estar reunido dentro da igreja também. Aleluia. Então, o próprio Salmos falando em 2 Crônicas, que é o tempo de Salomão. O próprio Salmo falando em 2 Crônica e o próprio 2 Crônica falando em Salmos. Por isso que eu falo que tem que examinar as Escrituras, tem que examinar as Escrituras, tem que estudar a Escritura, tem que aprender a letra. É o que eu sempre falo, tem que aprender a letra para poder, aleluia, entrar pelas portas do novo planeta lá em cima. Se não aprender com a letra, se não aprender a examinar a Escritura, vai ser lançado para o lago de fogo ou vai conhecer o inferno. Aleluia, por falta de não conhecer quem é o Pai, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, quem é os profetas, o que é a igreja, o que é isso, o que é o evangelho, o que é ser crente, o que é palavra, o que é templo. Aleluia. Por não conhecer essas coisas, vai ser lançado para o lago de fogo ou inferno. Por não conhecer. Só isso. Por não conhecer. Quando fala por não conhecer, por não entender. Aleluia. Pecado não é só droga, beber, adulterar. Aleluia. Pecado também é não querer entender e não conhecer o que é a palavra. Por não conhecer a palavra também, vai conhecer o inferno e lago de fogo. Só por não conhecer a palavra. Aleluia. Por isso que eu falo, não adianta só ir na igreja, não adianta só sentar a bunda dentro da igreja e não querer aprender a palavra. Aleluia. O templo servia como um lugar de encontro entre Jeová e seu povo da aliança. Prestou atenção? O templo servia como um lugar de encontro entre Jeová e seu povo da aliança. Prestou atenção? Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, vou repetir novamente. O templo servia como um lugar de encontro entre Jeová e seu povo da aliança. Aleluia. Vou repetir novamente para vocês gravarem, para vocês entenderem o que é igreja. O templo servia como lugar de encontro entre Jeová e seu povo da aliança. Era lá que o povo judeu oferecia sacrifícios que expiavam seus pecados. Era lá que se ajuntavam para louvar Jeová,
durante as festividades religiosas nacionais. Era lá que se humilhava em época de angústia nacional ou pessoal. Lá eles procuravam a intervenção e a ajuda de Jeová. O templo era uma advertência. O templo era uma advertência visível de que Jeová estava presente com eles. Prestou atenção que Jeová estava presente com eles. Prestou atenção? É dentro do templo, é dentro da igreja. Que está falando, é fora da igreja que está falando, é dentro da igreja que está falando. Jeová estava dentro com eles, dentro da igreja com eles. Igual Jeová está aqui dentro da sede da igreja pentecostal, ministério chama de fogo, é de verdade. E Jeová estava presente com eles dentro do templo, dentro da igreja, aqui, ó, dentro da igreja, como o único e autêntico lugar do sacrifício. O templo servia como testemunho para a grande verdade de que o homem deve aproximar de Jeová. Prestou atenção? De que o homem deve aproximar de Jeová, como foi homem e mulher também. Homem e mulher. Homem e mulher devem se aproximar de Jeová como ele acha melhor. Todos os caminhos não levam a Jeová. Prestou atenção? Todos os caminhos não levam a Jeová ou ao céu. É o que eu acabei de falar aqui agora. É que eu acabei de falar agora, logo atrás do vídeo aí. Aleluia. Se não obedecerde, não vai ser salvo. Aleluia. Todos os caminhos não levam a Jeová. Prestou atenção? Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Todos os caminhos não levam a Jeová ou ao céu. Tá vendo? Aleluia. Tá vendo? Nem todos os caminhos. Nem todos os caminhos não levam a Jeová. Não leva a Jeová. Aleluia. Ou ao céu. O céu é o novo planeta. O céu é o novo planeta onde que só os escolhidos vai poder entrar. Só os escolhidos vai poder entrar no novo planeta. Quando fala céu, é o novo planeta. Não está falando esse céu de firmamento aqui não. É outro céu que é novo planeta, que é chamado de Jerusalém. A nova Jerusalém. Né? Aleluia. Não é essa Jerusalém velha da terra, não. É outra Jerusalém nova. Não é essa Jerusalém velha da terra, não. É outra Jerusalém, outro planeta. Tem nada a ver com Jerusalém velha dessa terra, não. Que nem Jeová quer saber da Jerusalém velha. Só Jerusalém nova. Jeová quer saber só da Jerusalém nova, que é o novo planeta. Aleluia. Vamos lá. Presta bem atenção agora. Aqui está continuando a falar dos Salmos. Segundo a crônica, está continuando a falar dos Salmos. Aleluia. Presta bem atenção agora. Adiante. Há um só caminho. Há um só caminho. Presta bem atenção. Há um só caminho. Prestou bem atenção com teus ouvidos, com teus olhos e com teus cérebros. Aleluia. Há um só caminho. Aleluia. Aqui está falando que há vários caminhos. Não! Aqui não está falando que há vários caminhos. Não! Aqui está falando um caminho só. Há um caminho só. Há um caminho só.
Aleluia. O único, já fala lá, o único caminho para se aproximar de Jeová, lá, para se aproximar de Jeová, o caminho ordenado por ele mesmo, viu lá? O caminho ordenado por ele mesmo. Aleluia. Prestou atenção? O caminho ordenado. O caminho ordenado. Por ele mesmo. Por ele mesmo. Por ele mesmo. Por ele. Está entendendo agora? Por ele. Ele está ordenado. Ele está ordenando. Aleluia. Aleluia. Ele está ordenando. Há um só caminho. Agora eu volto a falar. Jeová mora fora. Agora eu volto a falar novamente. Jeová mora fora de igreja. Jeová mora fora. Essa é uma pergunta para vocês. Jeová mora fora de igreja? Jeová mora fora de templo? Jeová mora fora de templo? Agora eu faço essa pergunta para você. Para vocês do outro lado aí. Eu sei que vocês são muito burros. Aleluia. Vai ser difícil entender, mas mesmo assim vou fazer vocês entenderem. Quando fala há um só caminho, é dentro da igreja, não é fora da igreja. Agora entendeu, né? Há um só caminho, dentro da igreja, não fora da igreja. Aleluia. Agora, eu creio que vocês entenderam, porque eu dei a resposta, que vocês não iam ter essa resposta. Aleluia. Então, o Salmo está falando, em segunda Crônica, que tem que adorar dentro da igreja. Tem que cantar dentro da igreja. Tem que pular e dançar dentro da igreja. Aleluia. Tem que aprender com a palavra dentro da igreja. Aleluia. Aleluia. E ele vai buscar dentro da igreja. E ele vai buscar dentro da igreja. Aleluia. Porque Jeová gosta de ver o povo dele reunido dentro da igreja. E ele vai buscar dentro da igreja. Aleluia. Aleluia. Não é fora da igreja. Não é fora da igreja. Aleluia. Aleluia. Muitos podem até pensar que ele vai buscar quem está lá fora, mas não vai. Mas não vai buscar quem está fora. Aleluia. Vamos voltar para Salmos. Vamos voltar para Salmos capítulo 84. Peregrinação da fé. Segunda Crônica fala de Salmo e Salmo falando de Segunda Crônica. Agora nós iremos confiança. P354. Aleluia. Agora vamos a palavra que eu mais amo, confiança. P354. Aleluia. Salmo capítulo 20. Confiar. 27. Estou falando capítulo 20, versículo 7. Por isso que eu falo 20 e depois 7. A questão levantando aqui é a confiança. Presta atenção. A questão levantada aqui é a confiança. A palavra que eu mais amo. Essa palavra aqui, que
pastor Simão Santo, ama ela mais. Aleluia. É essa palavra. Igual está falando aqui neste altar deste templo. Aleluia. Aleluia. Oh glória. A questão levantada aqui é a confiança. Confiança. A questão levantada aqui é a confiança. É a palavra que o pastor Simão sabe. Ama essa palavra. Aleluia. Sabe por causa de quê? É por causa disso aqui, ó. O crer pode ser intelectual. Confiar é um conceito muito mais pessoal e desafiador. Aleluia. Tá vendo? Confiar é um conceito muito mais pessoal e desafiador. Confiar em Jeová é depositar, é por causa disso aqui, ó. Confiar em Jeová é depositar o peso total. O peso total. Aleluia. O peso total. Aleluia. Por isso que eu amo essa palavra confiança. É por causa dessa resposta aqui, ó. É por causa desta resposta. Aleluia. Confiar em Jeová. Já fala, ó. Confiar em Jeová. Aleluia. Depositar. É depositar. Olha que palavra linda. Olha que palavra linda. É depositar. É depositar. Aleluia. Olha que palavra linda. Aleluia. É depositar. O peso. O peso total. O peso total. Aleluia. O peso total. Aleluia. De nossa confiança. Olha que palavra grande. Só a palavra confiança. Essa palavra já é gigantesca. Fala de várias áreas. Fala de várias áreas. Só a palavra confiança já é gigantesca. Já é gigante. Aleluia. Por isso que eu amo essa palavra. Confiar. Confiar. Aleluia. Só nele. Só nele. Só nele. Aleluia. Só em Jeová. Só em Jeová. Só em Jeová. Aleluia. Por isso que eu amo essa palavra. É por causa desta resposta que o Salmo está falando. E tem ainda mais. Total de nossa confiança nele. Aleluia. E total confiança nele. Aleluia. E tem mais. Andando somente com ele. Andando somente com ele. Com ele. Com ele. E tem mais. Para
Aleluia. Entendeu? Agora. Aleluia. Por que que passa esse conceito? Essa palavra confiar é por causa desta resposta. Os Salmos está falando que os Salmos está falando. Aleluia. Aleluia. Entendeu? Por que o Pai Nosso ama essa palavra? Confiar nele e só para ele. Nele e só para ele. Prestou atenção? Nele e só para ele. Nele e só para ele. Aleluia. Então, o Salmos 84, que falou em Salmos 20. 20 para 84. 84 para o 20. Todos os dois unidos no mesmo ensinamento. Na mesma palavra dos ensinamentos. Aleluia. Então, a palavra já fala o Salmo expressa. Já fala o Salmo 84. O Salmo expressa. Aleluias. Já fala no começo. O Salmo expressa. Aleluia. Os anseios e orações de um peregrino aproximando do templo de Jerusalém. Aleluia. Tá vendo? O Salmo expressa dentro do templo. Aleluia. Esses Salmos 84. Por isso que eu falo, não pode ler os Salmos de qualquer maneira. Tem que entender o que é Salmos. Não pode ler Salmo de qualquer maneira, sem entender o que é o significado. Aleluia. O que é Salmos? O que é 84? Né? Tem que entender o que é isso. O que é Salmo? O que é 84? Tem que entender qual é o significado. Aleluia. Não pode ler Salmo de qualquer maneira, para lá. Não pode ler de para lá, não. Não pode ler de qualquer maneira, não. Aleluia. Aleluia. Porque os Salmos fala do templo. Porque os Salmos fala do templo. Aleluia. Salmo não é só ler e não querer entender. Não é só ler, não. Aleluia. Tem que entender a letra da palavra. Tem que entender a letra da palavra. Aleluia. Aleluia. Por isso que fala peregrinação da fé. Por isso que a introdução já fala peregrinação da fé. A palavra que eu mais amo também. A fé. Peregrinação da fé. A palavra que eu mais amo também. A fé, igual está escrito aqui no altar. A fé. Aleluia. O Salmo é pequeno, mas é grande. Ele é pequeno, mas ele é grande. Ele expressa várias áreas, várias estruturas, várias edificações. Aleluia. Várias transformações. Aleluias. Esses Salmos 84 que levou nós em 2ª Crônica, que levou nós em Salmo capítulo 20,
E agora nós voltamos para ele em 84. Aleluia. Aleluia. Aproximando o templo de Jerusalém. Mas agora, outro templo que vai vir, que é o quê? Novo planeta. Novo planeta. Aleluia. Só o Salmo 84 falando do novo planeta. Só o Salmo 84 está falando do novo planeta. Aleluia. Aleluias. Não está falando só da Jerusalém velha. Esse Salmo 84 não está falando só da Jerusalém velha desta terra, mas está falando a futura, a futura. Aleluia. Não está falando só da velha, né? Como muitos pensam. Aleluia. Aqui não está falando só da velha. Aleluia. Aqui está falando, também vai vir a Nova Jerusalém. Também vai vir, ó, já fala, vai vir. Aleluia. Vai vir. Aleluia. Não falou que não vai vir, falou que vai vir. Aleluia. Então, não está falando da Jerusalém velha dessa terra, não. Aqui não está falando da Jerusalém velha. Aleluia. Aqui está falando o templo. O templo. Aqui está falando o templo. O templo. Aleluia. Aleluia. Que tem que adorar é dentro e não fora. E não fora. Aleluia. Aleluia. E fala ainda mais aqui, eu tenho que ficar repetindo para vocês gravar. Cada coisa tem o seu lugar. Ó, presta atenção. Cada coisa tem o seu lugar. Prestou bem atenção? Cada coisa tem o seu lugar. Aleluia. 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 Aqui está falando. Aleluia. Aqui está falando. Até me alegro em espírito. Eu até me alegro em espírito. Sabe por quê? É por causa disso aqui, ó. Cada coisa tem seu lugar. Cada coisa tem o seu lugar. Aleluia. Mas não terminou, não. Cada coisa tem o seu lugar. Aqui. Aleluia. Agora completou. Aqui. Aleluia. Aqui. Aleluia. Aleluias. Cada coisa tem o seu lugar aqui. Saudade. Agora vem. Saudade. Saudade é da onde? Saudade é da onde? O novo planeta. O novo planeta. Saudade da onde? Novo planeta. Aleluia. Saudade é da onde? Ei, meus irmãos, minha irmã. Saudade é da onde? Aleluia. Saudade é da onde, meus irmãos? Tá vendo? Vocês não sabem. Não o significado da saudade. Aleluia. Tão burro que vocês é. Mulher burra, homem burro. Não sabe nem o que é saudade. Aleluias. Então, por isso que eu falo. Tem que aprender com a palavra. Mas é só aqui. Só
aleluia, que vocês aprenderão coisas que outros lugares não vai ensinar vocês, aleluia, que não vai mostrar a vocês o que é que Jeová quer, né? O que é que Jeová quer. Outros lugares não vai ensinar a vocês o que é que Jeová quer, né? Aleluia. Então, essa palavra aqui é muito boa. Cada coisa tem o seu lugar aqui. Aleluia. Aleluia. Essa palavra é muito boa. Que os Salmos está falando. Não só fala, mas expressa. Aleluia. Não só fala, mas expressa. Aleluia. Né? Aleluias. Peregrinação e oração. Para fechar, oração. Para fechar, oração. Aleluia. Se não viver na oração, vai conhecer Ele? Não! Aleluia. Se não viver na oração, não vai conhecer Ele. E nem vai ver Ele, e nem vai ouvir Ele, se não fazer a oração. Aleluia. A palavra mais importante do Evangelho, que é a oração. A palavra mais importante mundialmente, mundial e globalmente, dessa igreja, e globalmente, dessa igreja. Aleluia. Fechando com chave de ouro a oração. Aleluia. Foi a oração que ajudou também este tempo. Foi a oração que ajudou a sede da igreja pentecostal. Ministério, chama de fogo, fé de verdade, aqui tem. Foi a oração, aleluia, que fez o Pai e o Filho e o Espírito Santo amar este templo mais do que qualquer outros lugares, mais do que qualquer outros lugares. Aleluia. Aleluia. A oração, aleluia. Uma palavra mais importante, global, né? Global. A palavra mais importante, que é global, a oração. Aleluia. Quem não ora, perde. E vai para onde? Inferno e lago de fogo. Aleluia. Aleluia. Por isso que tem que estar o quê? Na oração, né? Essa palavra é a mais importante mundial, né? Mundialmente. Aleluia. É a oração, aleluia. Quando cai de joelho, igual cai de joelho aqui, ó, né? Aconteceu um milagre, igual com as duas mulheres, uma de Rio Casca e de Patinga, e a outra terceira que está prosperando de vida, foi através da oração aqui dentro. Aleluia. Foi através da oração aqui dentro. Aleluia. Aqui dentro. Aleluia. Não precisei sair daqui. Aleluia. A resposta veio aqui. Não precisei sair daqui. E a resposta veio aqui. Aqui dentro. A resposta caiu aqui dentro. Aquela resposta caiu aqui dentro. Aleluia. Entendeu? Não precisei eu sair daqui para um milagre acontecer na vida delas. Não precisei sair deste tempo para um milagre acontecer na vida delas. Aleluia. A oração aqui, igual o Salmo está falando, dentro, dentro. Aleluia. Aleluia.
oração dessa igreja aqui é forte. Claro que é forte. Eu já falei que tem hora que eu nem sei se eu estou aqui. Aleluia. Tão forte que a oração dessa igreja é que eu nem sei se eu estou aqui. Aleluia. Tão forte que a oração daqui é que eu nem sei se eu estou aqui. Aleluia. Tão forte. Aleluia. Forte. Aleluia. Forte. Aleluia. Entendeu? Isso que é igreja. Igual aqui, ó. Isso que é templo. Aleluias. Isso que é templo. Aleluia. Aleluia. Agora, vamos agradecer, porque já terminamos. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo. E agradecer por esse encontro nessa noite, 7/5/2025, na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, fé de verdade que tem. E abençoe somente meus inscritos que são nesses dois canais. E nessa parte 2 final, abençoe somente os que estão aprendendo com a tua palavra. Amém e amém e amém. Madrugada, eu estarei de volta. E de madrugada estarei de volta, continuando falando dos ensinamentos desta palavra. Aleluias. Mas aprendeu o que é peregrinação, né? Da fé. Mas aprendeu o que é peregrinação da fé. Aleluia. Só espero que aprendeu. Aleluia. E é aqui que nós estávamos lendo. É aqui, aleluia, que nós estava lendo. Aleluia. É aqui que nós estava lendo. Aleluia. Aqui que nós estava lendo, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tá assistindo, vendo? É só aqui, ó. Aleluia. É isso aí. Tem que aprender com a palavra, meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs, irmãs. Quer vencer? Aprende com a palavra dessa igreja, vai vencer. Se não aprender com a palavra aqui, já era.